Boa tarde. Então, após esse almoço nababesco, né? Essa lauta refeição, vamos dar sequência ao nosso curso. Para quem não pôde estar aqui pela manhã, nós tivemos uma rápida apresentação do curso. Falamos da programação, da bibliografia e, como eu já havia prometido, o PowerPoint da aula 1 segue depois por e-mail. Para aqueles que não puderam ouvir, podem depois acompanhar o conteúdo pelo PowerPoint. Para aqueles que estiveram aqui também, o PowerPoint vai registrar aqui, né, o que foi a memória do que foi feito aqui. E nessa primeira aula, nós abordamos a pronúncia e o alfabeto latino. Falamos de um ponto de vista mais clássico, não é? Falamos da pronúncia reconstituída, que é uma das pronúncias para o latim. Né? A gente trabalhou aqui com um referencial que foi o documento, né, que foi a inscrição monumental Res Gestae Divi Augusti, na verdade é um nome imenso, que a gente geralmente refere assim, Res Gestae ou Res Gestae Divi Augusti, ou seja, os feitos, né, os empreendimentos do Divino Augusto. E a partir desse documento a gente fez observações sobre o alfabeto, sobre algumas letras, praticou um pouquinho, falou da questão da quantidade silábica, da quantidade vocálica, não é? E depois partiu para algumas peculiaridades da ortografia presente em incunábulos, em obras raras em geral. Né? Falamos da linea nassalis, falamos de alguns símbolos de redução, de abreviação. O que mais que falamos? Falamos da redução do ditongo ai para a vogal e. Né? E isso sempre vai estar retornando na medida que a gente entrar em contato com o material extraído diretamente do acervo. Tá certo? Então, agora, na nossa segunda aula do curso, eu vou abordar o substantivo latino. Quer dizer, já é uma aula propriamente sobre gramática, né? Sobre o funcionamento. Né? Quando a gente fala de gramática, quer dizer, para quem é de letras, a palavra gramática tem múltiplos significados. Né? Para quem não é da área de estudos de língua, a palavra gramática remete ao livro Gramática, não é? A gramática do Celso Cunha, a gramática do Pasquale, não é? O livro Gramática, onde eu aprendo a falar corretamente, né? Entre aspas. Então, esse corretamente também é algo muito discutível, tá certo? Nosso curso não é fórum para discussão desses conceitos, mas toda vez que eu me referir à palavra gramática, eu estou me referindo ao funcionamento da língua, né? A uma disciplina ou ao estudo voltado para o funcionamento da língua, de uma determinada língua. Então, estamos aqui falando sobre gramática latina, estamos falando sobre o funcionamento da gramática da língua latina. E esse estudo de gramática, ele pode abordar, por exemplo, a morfologia das palavras, a forma das palavras. Né? Essa coisa de singular, plural, certo? Masculino, feminino. E no caso dos verbos, que vai ser tema lá da quinta-feira, né? Os tempos verbais, né? Pretérito perfeito, pretérito imperfeito, que são coisas inerentes à forma da palavra. O meu estudo gramatical pode ter uma abordagem sintática, ou seja, como é que as construções são feitas, as combinações entre as palavras, tá certo? Isso é uma coisa que vai ser muito importante para a gente aqui, quer dizer, não seria muito útil ficar fazendo inferências simplesmente sobre o funcionamento das palavras em latim. Quer dizer, para a gente é muito importante ver
a determinadas expressões e como essas expressões são construídas, né? Então, isso já faz parte do domínio da sintaxe. E a gente pode subir um pouquinho mais no estudo de gramática e fazer o estudo da gramática textual, né? Quer dizer, quais são os mecanismos que são empregados na confecção de textos, né? Como, por exemplo, coesão e coerência textuais, e por aí vai. Então, existem vários níveis de estudos gramaticais. Sem contar a parte também de fonética, fonologia, que é a sonoridade, né? O som da língua, que a gente fez um pouquinho disso de manhã. Ok? Então, o tema dessa nossa segunda aula é o substantivo latino, e os nossos objetivos são apresentar o substantivo latino e as declinações, quer dizer, esse é um conceito muito importante quando a gente lida com substantivo em latim, declinação, o que é isso, para que serve, né? Vamos falar sobre isso. Uma outra coisa muito importante também é o conceito de caso. Lembram-se do pronome que vocês estudaram lá no ensino médio? Pronome pessoal do caso reto, caso oblíquo, né? Não sei quanto a vocês, mas na minha formação escolar não houve um santo que resolvesse esse milagre de se compreender o que é caso. Caso reto, caso oblíquo, eu ficava assim, na minha imaginação de criança, de pré-adolescente, ficava imaginando assim, deve ser caso reto, porque se eu traçar uma linha aqui, vai fazer uma reta, né? De repente o pronome do caso reto é que ele fica na mesma linha do verbo, é uma linha reta. E se ele ficar na linha de baixo, vai ficar uma linha oblíqua. Só resolveu quando eu estudei latim. Tá. Agora eu entendi. Eu espero que pelo menos a gente ajude também um pouquinho aí a compreender esses rótulos gramaticais. Porque a nossa gramática tradicional, né, o livro do Celso Cunha, o livro do Rocha Lima, do Bechara, que a gente chama de gramática tradicional da língua portuguesa, toda essa nomenclatura fixada lá com a NGB, né, em 1958, é uma nomenclatura aurida da gramática latina, que por sua vez é a tradução da gramática grega, né? Então, esses rótulos todos, que a gente acha que não serve para nada, né? Esses rótulos são autoexplicáveis, eles são termos técnicos. Esse que é o grande caso. Eles são termos técnicos. Eles resumem conceitos. Então, se... O que houve aqui? Então, se a gente entender bem o que está por trás desses rótulos, eu não preciso decorar nada, né? Eu passo a raciocinar, eu passo a trabalhar com conceitos e articulações de conceitos. Tá certo? Então, vamos falar do conceito de caso, eu vou falar do caso genitivo, quer dizer, tudo isso agora para vocês são palavrões, né? São expressões que não significam nada, mas ao final dessa aula, né, vão fazer bastante sentido na cabeça de vocês. E, por fim, claro, sempre praticar um pouco, né? Talvez o que há de mais importante, exercitar a leitura de expressões com substantivos no genitivo, né? E a gente vai ver o que é genitivo, o que é caso, o que é declinação, tudo isso. Então, a gente começa com essa página de rosto aqui, do nosso acervo de obras raras. Lembrando aqui, para quem não estava de manhã, toda vez que eu estiver trabalhando com um documento aqui da Biblioteca Nacional, eu já vou botar diretamente a localização física e, obviamente, se não todos, pelo menos a grande maioria desses documentos, eles já estão digitalizados em PDF e estão na base. Então, se vocês tiverem interesse em pesquisar, depois é só, né, jogar lá na BN Digital, tá certo? E aí eu começo aqui com essa página de rosto, eu vou transcrever aqui, tá vendo como a letra tá maior? Agora vai ficar mais fácil para vocês. Sim. Você tem alguma definição técnica para obras raras ou é só porque está na seção de obras raras? Então, a gente segue aqui a definição que o Planor divulga no site, né? Quer dizer,
Existe um critério cronológico, né, quer dizer, as obras publicadas no século XVI até século XVIII, em caso da Europa. No caso do Brasil, vai até o século XIX. E há também outros critérios, como obras com marcas de colecionismos. São 9 critérios, né, Rosângela? Quer falar um pouquinho? A Biblioteca Nacional ela pratica um critério, né, que é consagrado internacionalmente, e alguns critérios são inerentes ao nosso acervo. Mas cada instituição, assim, as universitárias têm critério de realidade próprio, as bibliotecas jurídicas têm outros critérios, né, que nós respeitamos. Mas para participar, de repente, do nosso catálogo, a gente estipula a questão da data, do cronológico, mas também respeitando essas questões que o Fábio falou que a gente coloca ali, que é uma marca de propriedade, né, de uma pessoa ilustre, que faça parte de um fundo colecionista de uma pessoa renomada. Então tem vários critérios, isso aí é um outro assunto. Mas aqui, o corpus selecionado para o curso, né, inclusive o corpus abrangido pelo nosso projeto de extensão, ele é definido por critérios cronológicos. Né? Então, no caso, obras publicadas aí, do século XV até século XVIII. Ok? Se bem que agora a gente na extensão vai até abranger mais, então todo e qualquer documento escrito em grego ou em latim, a gente está começando com a Biblioteca Nacional, mas a ideia é depois, né, na medida que esse projeto for crescendo, a gente pode atuar em outras instituições também. Né? O objetivo inicial é dar uma força ao Planor, que atende, né, um mundo de instituições. Então, todo e qualquer documento em latim e grego pode receber esse atendimento do nosso projeto de extensão, né, que se chama Núcleo de Documentação em Línguas Clássicas. Então, projeto de extensão da Letras, né, em parceria com a Biblioteca Nacional. Certo? Muito bem, então, eu não sei se todos aqui têm alguma vivência com obras raras, né? Mas, se não tem, vamos começar até agora com as imagens. E uma coisa que a gente observa, que é bastante curiosa, é que, geralmente, nessas páginas de rosto, a gente vê o nome dos autores terminando de forma esquisita. Né? Vejam lá. Publii Virgilii Maronis. Né? Quer dizer, já ouviram falar nesse autor, Virgílio? É o autor da Eneida, né? Escreveu a Eneida, que é a epopeia, aquela epopeia que eu estava falando aqui há pouco. Arma, o Irunco, o Ecanô, que tem aquele ritmo marcial. Virgílio escreveu também os poemas bucólicos, que foram modelo dos nossos poetas árcades mineiros, né? Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, os árcades portugueses, os árcades de uma forma geral, né? A Arcádia Romana. Então, quer dizer, o nome do autor não é Virgilii. Embora, às vezes, a gente encontre equivocadamente, em algumas bases, a transcrição do nome é assim. Quem é o autor dessa obra? Virgilii. Não. O nome do cara é Virgílio, ou Virgílio. Em latim, a gente vai ver, se a gente for a um dicionário de latim, e aqui eu já aproveito para colocar vocês em contato com um dicionário em latim, tá certo? Eu fiz aqui uma print, vamos usar muito isso ao longo do curso. Print diretamente do verbete do dicionário. E esse dicionário que eu estou usando aqui é justamente o dicionário que eu citei aqui de manhã na bibliografia, aquele item 1. É o dicionário da editora Porto, ok? Que vocês encontram facilmente numa boa livraria. Ele deve custar em média R$150, por aí. É salgado, mas é um dicionário que, inclusive, pode ser usado para traduzir um texto clássico. Ele dá conta disso. Ok? Enfim, existem outros mais baratos, que também são muito bons, que a gente pode encontrar em sebo, mas, em média, um dicionário de latim usado pode chegar a 50 ou até R$100, a depender da
da raridade, né? Que a gente está falando aqui. Tá certo? Bom, eu não posso falar de PDF na internet porque pega mal. Estou aqui na Biblioteca Nacional, né? Mas vocês aí, com a experiência de vocês, sabem muito bem que hoje em dia a gente encontra muita coisa em PDF na internet, né? E esse dicionário é uma boa referência, é o dicionário da editora Porto. Ele tem cerca de 50 mil verbetes. Ok? Então vejam, quando eu procuro o nome do autor no dicionário, olha só como é que eu encontro. Publius, Virgilius ou Virgilius, ok? Maro. Mas não é assim que está lá na página de rosto. Eu vejo que o Publius e o Virgilius, eles estão aparecendo com 2 is. Inclusive, lá no próprio verbete, esses 2 is estão aparecendo depois da vírgula, né? Será que é coincidência? Não sei. Olha lá, o Maro, tradução marão, né? O português tem mania de traduzir tudo. Então, aqui seria, a gente poderia traduzir Públio Virgílio Maro, mas em Portugal eles traduzem tudo, né? Eles fazem toda a adaptação, então fica Marão. Tá certo? Por exemplo, tem uma personagem da Eneida, que é mulher, que é Dido, é a rainha de Cartago, com quem o herói da epopeia se envolve, né? Aí a tradução para português de Portugal fica Didão. Enéas e Didão. Nas edições brasileiras, tradução Dido mesmo, né? Que é o nome que está no dicionário, Dido. Tá certo? Mas vejam, que coisa estranha. Quer dizer, o nome do autor, ele está com a terminação modificada lá na página de rosto. Coisa curiosa, né? Por que será? Vamos lá para mais um exemplo. De novo, ó, uma outra obra aqui do nosso acervo. Essa obra aqui é muito legal. Ela é de 1675, salvo engano. Ela é em 2 volumes, né? Aqui está o tomo 2º. E é uma edição dos poemas de Catulo, Tibulo e Propércio. São 3 poetas. Catulo é um poeta lírico. Tibulo e Propércio são poetas elegíacos. Poesia elegíaca é uma poesia de temática amorosa, né? São poetas do século I a.C., poetas muito importantes. Inclusive o Tibulo e o Propércio são da época de Augusto, do Divino Augusto, né? Que a gente viu ali nas Eresgestei. E o Catulo é da época de César. Inclusive Catulo tem alguns poemas que zombam de César, né? Tem um ciclo de César, que é bem interessante. Muito bem. Então, tá lá. O C é a abreviação do nome, do prenome do poeta, né? Caio. Isso também é uma coisa que acontece muito em latim. Nomes próprios abreviados. Tá certo? Então, Caii, Valerii, Catuli, Albii, Tibuli, et Sexti, Aurelii, Propertii. Parece a língua do I, né? Quem já brincou aqui de língua do I? Está aparecendo isso. Então, de novo, vamos ao dicionário e o que encontramos? Caius, Valérius, Catulos, Albius, Tibulos, Sextus, Aurélius, Propertius. Esse é o nome do cara. Ó, lembram-se que eu falei para vocês que o dicionário informa a quantidade da penúltima sílaba quando ela é breve? Vocês podem observar aqui, ó. Tá vendo? Não é promessa de político. Olha, breve, então, Valérius, né? Aqui não tem, então é Catulos, né? Quer dizer, se não tem a marcação na penúltima, é porque a penúltima é longa. Não, sendo longa, é o quê? Paroxítona, né? Vejam lá, Albius. Esse bi aqui é a penúltima sílaba, breve. Ó, não tem marcação, é porque é longa. Tibulos. Aqui não tem problema, é de sílabo. Aqui, olha lá, o li, né, que era sílaba breve, e lá embaixo o ti, tá certo? Então, de novo, todos esses nomes terminando em i, em 2 is.
E olha que interessante, também essas terminações elas estão presentes aqui no dicionário. Coincidência? Será que é coincidência? Vamos ver. Se a gente apelar para o conhecimento comum, na verdade, esse i que aparece nessas palavras aparece em algumas expressões que estão no nosso dia a dia. Inclusive tem um nome de feriado em que esse i aparece, a gente pronuncia e fica feliz quando chega, porque vai viajar, né? Já rolou recentemente aí o feriado de... Muito bem. Tá lá. Corpus Christi. Mas o nome, na verdade, é assim que termina com i? Será que se eu for ao dicionário procurar essa palavra, ela vai estar assim, terminando em i? Vamos ver? Começando por corpus, beleza. Tá igual como no dicionário. Significa corpo, né? Corpo e por aí vai. Uma coisa muito comum no dicionário de latim é a gente encontrar vários sentidos para uma palavra. Às vezes é difícil traduzir por causa disso. Eu vejo lá, por exemplo, puer. Daí tem a palavra puericultura, né? Puer pode ser garoto, pode ser criança, pode ser escravo, pode ser um jovem prostituto, pode ser um menino que entrega correspondência. E aí, como é que eu faço? Contexto. Eu vou ter que ver qual é o contexto. Né? E quando a gente está trabalhando com latim nas obras raras, que é o latim, né, muito influenciado pelo latim renascentista, tem palavra que nem no dicionário de latim clássico tem o conceito adequado para o contexto. Aí eu vou ter que eu vou falar sobre isso aqui na aula de preposição. Vai ter um substantivozinho aqui, muito importante para a gente de obras raras, que só fazendo a devida contextualização que eu vou encontrar o significado dela. Né? Então, aguardem. Venham à aula de preposição. Não abandonem o curso. Ok? Olha lá. Eu tenho aqui a palavra, tal como ela está aparecendo. Tem isso aqui que eu ainda não sei o que é, que eu vou explicar daqui a pouco. E tem esse N aqui, que é a abreviatura de neutro. É o gênero do substantivo. Ué, gênero? Como assim gênero neutro? Eu só conhecia gênero feminino e masculino, que é o que tem em português. Sim, pois é, mas em latim ainda há um terceiro gênero de substantivo, que é o gênero neutro. Como algumas línguas modernas conservam, o alemão, por exemplo, o alemão tem masculino, feminino e neutro. Né? Eu tenho o artigo der, que é masculino, die, que se escreve D-I-E, que é feminino, e das, que é o artigo neutro. Então, criança em alemão não é nem masculino nem feminino, é neutro, é das Kind. Tá certo? Enfim, o português não tem gênero neutro. Nós temos resquícios do gênero neutro, por exemplo, nos pronomes demonstrativos, esse, essa, isso. Então, esse isso é um resquício do terceiro gênero, o gênero neutro. Né? Aquele, aquela, aquilo. Né? Este, esta, isto, e por aí vai. Então, mais à frente, na aula de adjetivo, a gente volta a falar sobre isso. Mas imaginem, por exemplo, o namorado ou o marido de vocês, ou a namorada e a esposa de vocês, apresentando assim, né? Isto aqui é meu marido. Tá vendo aquilo ali? É meu namorado. Pronto, já entenderam o que é o gênero neutro. Serve para designar o quê? Coisa. Então, geralmente, né, os substantivos neutros estão relacionados a coisas. E a gente usa essas terceiras formas dos pronomes demonstrativos para isso. Para isso. Né, para designar coisas. Tá certo? Então, eu tenho substantivos masculinos, femininos e neutros. Dizer, Fábio, e agora como é que eu faço para
descobrir, porque agora tem mais um gênero, não tem problema, vai ao dicionário que vai estar lá a informação. Então, o dicionário de latim, ele tem muitas colas. O dicionário de latim, ele me ajuda a ver um monte de coisa. Eu só preciso de uma coisa, saber consultar o dicionário. Né? E aos pouquinhos eu vou ambientando vocês. Daqui a 5 anos, vocês nem vão se lembrar do meu nome, da minha cara, mas pelo menos consultar um dicionário vocês vão saber. Né? Então já vai ter valido o dinheiro aqui do curso. Muito bem, então vejam, corpus está igual, mas, porém, todavia, entretanto, eu vejo que, a minha terminação us está com i. Por quê? Porque a expressão é o corpo de Cristo. Vejam, de onde surgiu esse artigo aqui? Da tradução para o português, porque em latim não existe artigo, nem definido, quer dizer, o latim clássico. Latim clássico. O latim medieval, por exemplo, já tinha determinadas palavras do latim clássico sendo empregadas como artigos definidos e indefinidos. No latim clássico e o latim renascentista é uma tentativa de reconstituição do latim clássico com muitas diferenças, né? No latim clássico não havia artigo. Então, isso é uma coisa muito interessante, né, porque confere ao latim uma capacidade de síntese muito grande. Eu já elimino os artigos. Né? O Mário de Andrade, por exemplo, fazia isso com os poemas de Drummond. Né? O Drummond mandou a versão do primeiro livro para o Mário devolveu cortando um monte de artigo. Né? Tá. Corta isso porque é galicismo, não precisa desse artigo indefinido aqui, esse artigo definido também não. Né? Então, latim não tem artigo. Então, isso já dá muita compactação de significante. Né? E outra coisa que eu estou vendo aqui é uma preposição. Olha que coisa interessante. E lá na expressão, cadê a preposição? Não tem. Então, o que essa preposição está fazendo aqui? Qual é a função dela? É indicar que esse nome está subordinado a esse. Ela está indicando que esse nome aqui, no caso um substantivo próprio, só está aqui para especificar esse, não é qualquer corpo, é o corpo de Cristo. Ok? Então vejam, em latim, eu não preciso botar a preposição para dizer que esse substantivo está especificando esse. O que eu preciso fazer? Adotar uma terminação específica na palavra que já exerce essa função de indicar a subordinação de um substantivo ao outro. Então, eu nunca poderia traduzir essa palavra, essa expressão, como o corpo Cristo, a não ser que Cristo tivesse aqui com os. Se tivesse corpus Christus, aí seria o corpo Cristo. Mas com esse I, eu vou traduzir, né, vou ser forçado a, em português, colocar a preposição. Né? Então, repetindo de outra forma, esse I aqui em latim, ele está exercendo a mesma função que o D em português. Só que em latim basta alterar a terminação us para I, que eu já estou informando isso. De Cristo. Tá certo? Mais uma expressão que faz parte do nosso cotidiano. Vox populi, vox Dei. Como é que traduz isso aí? A voz do povo, a voz de Deus. Ou então eu posso colocar um que está implícito. Na voz do povo é a voz de Deus. Mas olha só, eu não estou vendo nem os artigos, nem as preposições aí. Não é verdade? Vejam, vox, beleza, está lá como no dicionário. Né? Terminando em X, bonitinho. Agora, a palavra não é populi, a palavra é populus. Ó, de novo.
a penúltima breve, né? Eu não vou falar populus, é populus, ok? E substantivo Deus, o é breve, ele é aberto, né? Deus é Deus. De novo, eu tenho uma mudança de terminação. Então, o que aquele i está fazendo ali em populi e em dei? Então, aí eu tenho que ver qual é o grupo que ele pertence. A gente vai falar sobre isso, né? Mas o que eu posso dizer para vocês, né? O que eu posso dizer para você? Como é seu nome? Desculpa. Crislaine. Crislaine, o que eu posso dizer para você é que todos os substantivos que pertencem a um determinado grupo, quando estiverem exercendo essa função de subordinação, né, que a gente está chamando genericamente aqui de subordinação, eles vão terminar em i. Tá certo? Então, populus, populi, Deus, dei, não é? Christus, Christi. E voltando para os nossos exemplos iniciais, as obras de Públio Virgílio Maro, ou Marão. É por isso que a gente encontra lá, né? Publii Virgilii Maronis. Então, por que esses nomes estão com a terminação alterada? Porque eles estão especificando, estão subordinados ao substantivo ópera. Obras. Mas obras de quem? Obras de Públio Virgílio Marão. Né? Veja, Crislaine, que aqui eu já posso até meio que dar uma de spoiler e dizer para você que nem sempre vai terminar em i. Olha, o Maro aqui está terminando em is, Maronis. Tá certo? Então eu vou ter que ver direitinho, depois, se quiser, a gente vai dar um passeio aí depois por alguns substantivos, para ver como cada substantivo, ou como cada grupo de substantivo reage a esse tipo de fenômeno. Tá certo? Mas uma coisa que tem que ficar clara aqui é a seguinte, toda vez que o substantivo, seja comum ou seja próprio, estiver exercendo essa função de especificar alguma coisa, ele vai ter a sua terminação modificada. Diga lá. Uma pergunta meio. O latim também é a base do inglês, não? Não é a base do inglês, mas dizem que 80% do léxico do inglês vem do latim. O que acontece... Como é seu nome? Marcela. O que acontece é o seguinte, o latim é de um tronco de línguas, né, um tronco chamado línguas itálicas, né? E o inglês vem das línguas anglo-germânicas, né? Inglês, alemão, celta, tá? Uma série de falares locais ali que foram dizimados, né, pelos romanos. O grego, por exemplo, né? O grego é ático, vem do tronco ático, tá certo? Mas todos esses troncos, eles lá em cima se juntam, né? Derivam de uma língua teórica chamada indo-europeu. Então existe uma tese que não é aceita por todo mundo, não é? Quer dizer, não é nem uma tese, é uma hipótese, porque não há documentação que comprove isso, né? O que existem são inferências, né? Que se conta que havia um Ur-folk que habitava as margens do rio Ganges, né? Por algum motivo houve uma dissidência nesse povo, parte migrou. Agora eu vou precisar da ajuda de vocês, que eu tenho sérios problemas com esquerda, direita e leste e oeste, tá? Parte migrou para oeste, vejam, Rio Ganges, parte migrou para oeste e veio em direção, né, ao litoral ali da Europa. E foi descendo depois. Então, todos esses falares são os falares indo-europeus. Tá certo? A outra parte desse Ur-folk, ou seja, um povo primitivo, que falava uma Ur-Sprache, uma língua primitiva,
Essa outra parte que migrou para leste deu origem a falares indo-iranianos, né? Então, por estudos comparativos surgidos no século XIX, chegou-se a essa hipótese, mas não existe um documento escrito em indo-europeu. São estudos comparativos. Então a gente pode ver, por exemplo, que existem coisas em comum entre o latim, o grego e o sânscrito. Mas não é que o grego tenha vindo do sânscrito ou o latim tenha vindo do grego. Existem traços em comum entre o grego e o alemão. O alemão é uma língua casual, tem flexão de caso, como a gente vai ver aqui daqui a pouco. O que é flexão de caso? Né? Na verdade, a gente já está vendo, vocês não sabem. Mas, de qualquer forma, o inglês arcaico também tinha flexão de caso, né? Mas não significa dizer que o inglês tenha vindo do alemão ou que ambos tenham vindo do latim. O que acontece é que lá atrás eles tiveram ancestrais em comum. Tá certo? Então, indo agora para o outro documento, né? Cai, Waleri, Catuli, Alvi, Tibuli, já dá para entender o que está aí, né? Ópera são as obras, é plural, né? Depois a gente vai falar sobre o plural. São as obras de Caio Valério Catulo, de Tibulo, de Álbio Tibulo. Não preciso ficar repetindo de. Tá tudo coordenado aqui, né? Tá tudo conectado. De Caio Valério Catulo, Álbio Tibulo e Sexto Áureo Propércio, né? Então, é um fenômeno muito comum, eu diria que talvez 99% dos documentos, a gente vai encontrar o nome do autor com a terminação alterada. Né? E agora vocês já sabem por quê, né? Quer dizer, porque esses nomes, eles estão ali a serviço de uma especificação, eles estão exercendo uma função de especificar o que é o título da obra. Que a rigor, qual é o título? Obras. Obras. Mas como assim? Opa. Que obras são essas? De quem? E aí vem os autores. Nesse caso aí, essa obra aí, ela foi organizada por alguém que seria a ideia principal, o autor, não é isso? E isso aí seria o título? Então, isso aí é uma discussão, a gente já teve uma conversa dessa aqui, né? O que seria o título da obra? Porque aqui a gente tem, na verdade, o nome dos autores e um título genérico, né? Obras. Que é uma coletânea. Século XVII, 1675. Essa é a primeira, eu comecei a falar, porque isso aqui é interessante e tal, e não continuei. Mas diga lá. Minha dúvida é a seguinte, se isso aí for o título, então não é errado colocar Catulle. Mas se for colocar como autor, seria tipo um erro você Catulle. Você pode colocar Catulle como remissiva, mas o nome dele não é Catulle, o nome dele é Catulus. Ou você pode colocar também as variantes, quer dizer, as traduções para os outros idiomas. Catule, né, Catulo, com 2 L's, com L só. Quer dizer, os sistemas de informação mais atuais permitem esse tipo de recurso. Né? Você pode colocar as remissivas, assim como, por exemplo, Raquel de Queiroz. É com CH ou com QU? Né? Você não sabe que Raquel de Queiroz é com CH? Tá, tudo bem, eu sei porque eu sou, sei lá, especialista em Raquel de Queiroz. Né? Mas não é toda a gente que sabe que Raquel é com CH. E a gente tem que, oferecer essa possibilidade do camarada botar Raquel com QU e o sistema recuperar a informação e mostrar para ele, né? Não, é com CH. Queiroz é com OS ou com Z? E existem questões, né? Questões e mais questões. Né? Quer dizer, isso é um assunto delicado. Nem sempre, por exemplo, Vinícius de Moraes, né? Vocês encontram Vinícius de Moraes, Vinícius de Moraes. Tem variantes, né? Mas, enfim, isso exatamente. Isso é uma questão, muito interessante, né? Tem um caso curioso, por exemplo,
da Clarice Lispector, porque às vezes a gente fala assim, é fácil resolver isso, é só pegar uma obra que foi publicada em vida, né? Aí a gente pega, por exemplo, publicações de Otto Lara Rezende, enquanto ele era vivo. Você encontra com um T, com 2 T's. Rezende com S, com Z. Entende? Sabe-se lá por que faziam isso. Tem um caso da Clarice Lispector, mas aí foi erro de impressão, né? Que o Clarice saiu com 2 S's. Uma tiragem inteira, assim, né? Sei lá quantos, 6.000 exemplares. Tudo pro lixo. Ela mandou recolher tudo. Tudo pro lixo. Não era ela, claro. Clarice com 2 S's. Ok? Então, bom, isso é uma discussão boa, né? Isso é uma discussão muito boa. Então, isso pode parecer uma coisa muito, muito esquisita, né? As palavras mudando, porque estão desempenhando uma função ali na frase ou na expressão. Mas, né, toda vez que a gente acha que o outro é estranho, basta a gente se olhar no espelho para a gente ver que a gente também é muito estranho, né? É só fazer um exercício desse, a gente se olhar no espelho. E se a gente olha para a nossa língua, a gente vê algumas coisas bem estranhas também. Eu vou fazer uma brincadeira com vocês agora, que vai ser a brincadeira do espelho. Que a gente vai ver que também tem coisa estranha na nossa língua. Né? Só que a gente aprende o português, ou pelo menos a gente aprende o português formal, de maneira muito ditatorial na escola, né? Isso é certo, isso é errado, ponto final. Em geral, não há um professor de português que explica de forma mais científica a coisa. Não, é assim porque está assim em Camões. É assim porque está na gramática do Celso Cunha. Então, vejam lá agora. Talvez essa conversa toda sobre latim ajude a entender melhor a língua. Vejam, eu ouvi Fernanda contar a notícia com Paulo para Pedro. Uma frase boba, muito boba, tá certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse substantivo aqui, Pedro, vou botar aqui no lugar de eu, do pronome eu, e vou empurrar o pronome eu para frente. Tudo bem? Então, o que vai acontecer? Ele vai ocupar o lugar de Fernanda, aí Fernanda vai ocupar o lugar de Paulo. Beleza? Como é que vai ficar? Ouviu eu contar? Ah, muito bem. Pedro me ouviu ou ouviu-me contar a notícia com Fernanda para Paulo. Ok? De novo, eu vou pegar agora o Paulo, plum, vou botar ali no lugar de Pedro, vou empurrar todo mundo para frente. Como é que vai ficar? Paulo ouviu Pedro contar a notícia comigo para Fernanda. Última vez. Vou pegar a Fernanda, pum, vou botar aqui no lugar do Paulo e vai empurrar todo mundo para frente. Como é que vai ficar? Fernanda ouviu Paulo contar a notícia com Pedro para mim. Vocês não estão observando nada estranho aí, não? O que está mudando no pronome? Está mudando o lugar. Está mudando o lugar, né? Porque aqui ele está antes do verbo, aqui ele está depois do verbo, né? E aqui depois ele já está também depois do verbo, mas já está trazendo uma outra informação. Está mudando o tipo, está mudando a forma. Exatamente. Está mudando a forma do pronome, né? Eu tenho me, eu tenho comigo e eu tenho para mim. Eu não posso falar, por exemplo, Fernanda ouviu Paulo contar a notícia com Pedro para eu. Quer dizer, até poderia falar, né? Mas socialmente não é aceito isso. Se eu falasse isso, professor universitário falando para eu... Esse cara tirou o diploma dele onde? Como é que esse cara conseguiu entrar no UFRJ?
Não é isso? Então, o que está acontecendo aí? A depender da posição do pronome na frase, eu tenho funções sintáticas diferentes. Não é isso? Eu, sujeito. O me ali é objeto direto. Lembram-se desses nomes todos? Objeto direto é o complemento do verbo transitivo, né? Quem ouve, ouve alguma coisa ou ouve alguém. Então, ouviu o galo, ouviu uma música, né? Tá tudo complementando o verbo transitivo direto. Aqui a gente tem o adjunto adverbial. O que o adjunto adverbial faz? Ele traz uma circunstância da ação verbal. No caso aí, circunstância de companhia, né? Com quem? Comigo. Poderia ser com a Fernanda, né? Poderia ser com o Fábio, mas é comigo. E aqui, né, o objeto indireto, quer dizer, a quem algo é contado. Para mim. Poderia ser para o Paulinho. Tá certo? Então, o que eu estou observando aqui? Que a depender da função que o pronome está exercendo, uma forma do pronome está se realizando. Tá certo? Então, quando o pronome é sujeito, eu uso eu. Mas quando ele exerce função de objeto direto, já não serve mais eu. Tem que ser me. Não é? Quando ele exerce a função de adjunto adverbial, ele já é comigo. E, por fim, quando ele exerce a função de objeto indireto, a forma muda de novo. Tá certo? Observem que com um substantivo próprio isso não acontece. Só acontece com pronome pessoal. Tá certo? A diferença é que, no latim, isso que acontece aqui com pronome pessoal acontecia com todas as palavras, com todos os substantivos, com todos os pronomes, com todos os adjetivos. Né? Na história do latim para o português, para o espanhol, para o francês, para o italiano, esse fenômeno ele só se conservou nos pronomes pessoais. Né? Mas no latim ele se estende a substantivos, adjetivos, alguns numerais, e a gente acabou de ver isso nas expressões Corpus Christi, Vox Populi, Vox Dei, e lá nos nomes dos autores. Quer dizer, a alteração de forma, no caso ali dos substantivos em latim, a gente observa isso pela terminação. Mudou a terminação por quê? Porque mudou a função que esse substantivo exerce ali na expressão ou na frase. Ok? Há um nome técnico para esse fenômeno. Como é que eu chamo esse fenômeno? Caso. É um tipo de flexão que era bastante irregular no latim, no grego. Nas línguas modernas eu observo isso no alemão, por exemplo. Né? Mas o latim, o grego, o sânscrito. Então, caso, pessoal, falando de forma bastante didática, o que é o fenômeno do caso? É a adequação da forma da palavra à sua função. A cada função que a palavra exerce corresponde uma forma específica dessa palavra. E essa forma específica é a terminação. Tá certo? O radical dela se mantém, obviamente, né? Porque o radical, a gente aprende lá didaticamente, né, que o radical é a casinha do significado da palavra. Se a gente muda o significado, se a gente muda o radical da palavra, a gente está mudando o significado dela, né? Não é bem assim, mas enfim, vamos continuar com essa imagem, porque funciona bastante. Mas, se você muda a função sintática da palavra, você muda a terminação dela. Né? E o nome disso é caso. E é por isso que eu tenho o pronome pessoal do caso reto e do caso oblíquo. Isso tem a ver com função sintática. Aqui, em português, eu chamo eu de caso reto. Reto por quê? Reto é o ângulo de 90 graus. Reto é o padrão. Né? Então, eu, sujeito, é o padrão, é a forma padrão. É como vocês encontram uma palavra no dicionário. Se vocês forem ao dicionário de língua portuguesa, vocês não vão encontrar verbete comigo, verbete mim. Vocês vão encontrar o verbete eu. Esse é o padrão, esse é o ângulo reto. O que não é padrão, o que não é ângulo reto, é o quê? Oblíquo. Então, todos os outros são oblíquos.
Por quê? Porque são variações. O que é um ângulo oblíquo? É a variação do ângulo reto. É o rebatimento do ângulo reto para outros planos. Né? Então, todas as outras formas são oblíquas porque são variações da forma reta. Né? Então, caso tem a ver com função sintática. Eu só posso dizer se um pronome pessoal está no caso reto, se está no caso oblíquo, se eu consigo entender a função sintática que ele exerce. Tá certo? Se ele exerce a função de sujeito, ele está no caso reto. Se ele exerce qualquer outra função que não seja de sujeito, é caso oblíquo. A diferença é que em latim, cada função sintática dessa aqui vai ter um nome de caso específico. Não vai ser tão genérico como eu faço em português. Caso reto, caso oblíquo. Eu vou ter caso isso, caso aquilo, caso não sei o quê. E esse é o primeiro calcanhar de Aquiles, né? Digamos assim, a primeira pedra no sapato do estudante de letras ou do estudante de latim. Que vocês vão ver daqui a pouco. Tá certo? Mas calma, com calma, a gente... É claro que a gente vai aprender isso tudo nessa semana, né? Não dá nem para falar, calma, vai dar tempo. Não, mas vai ser suave. Pode deixar que a gente faz piadinha, canta música, né? Tá certo? Até aqui, tudo bem? Alguma pergunta? Podemos avançar? Olha só que coisa legal. Eu tenho uma frase lá, Pedro vê Paulo. Tá certo? Aí eu posso fazer a tradução para o latim assim, ó, Petrus videt Paulum. Certo? Pedro Petrus vê videt Paulo Paulum. Ok? Agora eu vou fazer a tradução, vou mudar. Vocês estão vendo aqui que Pedro é o sujeito, né? E Paulo é o objeto direto. Agora eu vou inverter. Agora eu vou fazer Paulo vê Pedro. Tudo bem? Como é que vocês acham que vai ficar a frase? Paulum videt Petrus, é isso? Não, já estão percebendo a pegadinha aí. Paulus videt Petrum, é isso? Deixa eu ver. Vamos lá. Paulus videt Petrum. Pô, então vocês já sabem latim. Não preciso... Acabaram com a minha brincadeira aqui. Então, olha lá. Paulus é o sujeito e Petrum é o objeto direto. Se vocês observarem, eu não inverti apenas as palavras. Eu tive que alterar as terminações. Agora vejam. Qualquer combinação dessas três palavras significa a mesma coisa. Tá certo? Olha lá. Petrus Paulum videt. Eu posso fazer Paulum videt Petrus. Eu posso dizer Paulum Petrus videt. Videt Paulum Petrus. Videt Petrus Paulum. Tudo isso significa a mesma coisa. Por quê? Quem determina a função sintática ali é a terminação. Ou seja, a flexão de caso. Né? Embaixo, mesma coisa. Petrum Paulus videt. Paulus videt Petrum. Paulus Petrum videt. Eu não tenho nem como confundir isso aqui como um nome composto. Paulo Pedro. Nem lá em cima. Pedro Paulo. Se fosse Petrus Paulus, tudo bem. Teria como confundir. Mas eu estou vendo que são terminações diferentes. Então, continuando aqui embaixo, embaralhar. Tudo isso significa a mesma coisa. Então, meio que lembra aquela receita para poema dadaísta. Lembram-se disso? Receita para poema dadaísta. Pegue um poema, recorte as palavras, jogue num saco, sorteie. E na ordem que você for tirando as palavras, pronto, aí você tem um poema dadaísta. Então, poema em latim é a mesma coisa. Só tem uma diferença, não vai mudar nada, né? Porque, como as terminações dizem as funções sintáticas, beleza,
Pode sair antes do verbo, depois do verbo. Tá certo? Então, aí, Crislaine, nesse caso aí, dessas palavras, eu posso embaralhar completamente, porque a terminação us, ela me forma sujeito. A terminação ela marca objeto direto. Então não basta alterar a posição das palavras na frase. Eu tenho que alterar a terminação da palavra. Eu posso manter, veja, eu posso manter aqui Petrus videt Paulum e só modificar as terminações. Petrum videt Paulus. Já mudou o significado da palavra. Tá certo? Então, esse é o fenômeno do caso latino. E vocês vejam como isso era importante na mão de um poeta que tinha por objetivo construir um ritmo, a gente viu isso de manhã, né? E a preocupação era o quê? Construir sequências padronizadas de sílabas longas e breves. Né? Eu preciso de uma longa, 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 breve, breve, longa, longa, breve, breve. Isso aqui é uma forma de bolo. Eu preciso dispor as palavras no verso de modo que eu tenha essa sequência aqui. Né? Para tu ne quais sieris quire ne faz. Então, como é que o poeta consegue fazer isso? Porque ele pode trocar as posições das palavras, já que a função sintática está assinalada na terminação. Já que ele tem uma língua que é casual. Uma língua casual é uma língua que conta com o fenômeno da flexão de caso. Voltando lá à questão do inglês, do alemão, do latim, o S que vocês estudam em inglês, o chamado genitive case, exerce a mesma função que aquele I em Virgilii. Eu falo Fabius Haus, a casa de Fábio. Né? Em alemão, eu também tenho um S que funciona como essa flexão de caso. Né? Volkswagen é o carro do povo. Né? Povo é Volk. Mas Volks é do povo. E Wagen é carro. Então, Volkswagen, só que isso tudo se escreve como uma palavra só. Né? Porque o alemão tem isso, né? É um Lego. Você monta duas palavras numa única. Carro do povo ou carro popular. Quer dizer, aqui no Brasil, um Volkswagen não é popular, né? Mas, enfim, lá na Alemanha deve ser. Tá certo, pessoal? Então, como eu falei para vocês, na nossa gramática, eu tenho só, em termos de rótulo, o caso reto e o caso oblíquo. O caso reto específico, né, do sujeito e o caso oblíquo abrange várias funções sintáticas. Em latim, eu tenho mais de 2 rótulos. Não é que eu tenha mais de 2 casos, não é isso. Eu tenho mais de 2 rótulos. Então, eu vou ter, por exemplo, vamos lá, existe um autor, como é que eu digo isso em latim? Est auctor. O verbo ser estar, o verbo est, quando ele está assim na posição inicial, ele significa existe. Ele pode significar existe, pode significar pode significar está, a depender da posição na frase. Geralmente, quando ele está no início da frase, significa existe. Tá certo? Então, tá lá. Autor está lá na função de sujeito. E eu vou dizer que essa forma, que é a forma padrão, é assim que eu vou encontrar uma palavra no dicionário, essa forma está no caso nominativo. Tudo bem? Então, essa forma da palavra aí é o caso nominativo. É mais ou menos assim. Lobo, singular. Não é isso? É a forma. Lobos, com S, plural. Mudei a forma. Tá certo? Mas eu não encontro lobos assim no dicionário. Qual é o padrão? Lobo. Como é que eu sei que lobo está no singular? Porque não está no plural.
É boa resposta. É isso aí. Ora vai. Não está no plural, está no singular. Só singular e plural. Faz sentido. Mas é isso mesmo, né? É forma. É a forma, né? Eu mudei, botei um S lá no final da palavra. Ah, agora é plural. Né? É um rótulozinho. É bonito, bonita. Ah, bonito tá no masculino, bonita tá no feminino. Eu tirei o O, botei o A, mudei a forma da palavra. Aí eu boto um rótulo, uma etiquetinha, né? Feminino. Singular. No latim, além da etiquetinha singular, da etiquetinha plural, tem a etiquetinha caso. Tá certo? Então eu vou dizer que essa palavra, tal como ela aparece no dicionário, ela está no caso nominativo. Ok? Muito bem. Agora, vejam, o nome do autor. O que vocês acham que vai acontecer com a palavra autor? Será que vai continuar da mesma forma? Vocês não me falaram? Estou aqui querendo fazer mistério. Então, tecnicamente, né, a gente chama isso de um adjunto adnominal, mas é aquela função de especificar. Estou especificando. Não é qualquer nome. Podia ser o nome de Paulo, podia ser o nome da mesa, mas é o nome do autor. Né? Então, vejam que a autor aqui está especificando o nome. Já apareceu uma terminação is, ou seja, a palavra mudou de forma porque não é mais sujeito, é adjunto adnominal, e a gente vai chamar esse caso aqui de caso genitivo. Se tiver lá o substantivo especificando o outro, ele está com a terminação de genitivo. Diga lá. Por que é IS, não I? Essa é uma pergunta que vamos responder. Da mesma forma, Marcela, que eu não boto uma palavra no plural da mesma forma. Lobo, lobos. Pastel, pastéis. Lápis, lápis. Tá certo? Então, eu preciso ter uma espécie de referência. Né? Palavras terminadas em O, em português, eu faço plural assim, botando S. Né? Bolo, bolos, cavalo, cavalos, né? Beijo, beijos. Mas palavras terminadas em el, eu faço que nem pastel, pastéis. Pincel, pincéis. Então tem a ver com isso, tem a ver com grupo. Né? Quer dizer, eu tenho grupos de substantivos. Né? Em português eu não tenho um nome técnico para isso. Eu tenho um nome técnico em português para grupos de verbos, que são as conjugações. Né? Em latim eu tenho um nome técnico para tudo, porque o romano era píssico, né? Com nome para tudo. Né? Tudo, até vento tem nome. Passou o afro aqui. Olha o euro, está passando lá. Olha o noto, passou aqui. Até nome para vento os caras botam. Né? Então, imagina fenômeno de gramática. Conhecer o autor. Scire, o verbo scire, conhecer, de onde vem a palavra scientia, que é a ciência, o conhecimento, né? Vejam, scire auctorem. E aí, eu já tenho uma terminação em. Já está diferente do nominativo, já está diferente do genitivo. Esse é o caso relativo ao objeto direto, né? Então, eu estou vendo aí que a palavra autor está exercendo a função de objeto direto, tem uma terminação em, e o nome disso é acusativo. Pronto. Está lá. A palavra está com a forma de acusativo. Né? Terminou em em por quê? Porque é objeto direto. Tá certo? Falar sobre um autor. E olha lá, eu não tenho mais nem sujeito, nem adjunto nominal, nem objeto direto. Eu tenho o quê? O assunto sobre o qual se fala. Que é o famoso, é o internacional, é o célebre adjunto adverbial de assunto. Tem adjunto adverbial de tudo, né? Geralmente na escola a gente fazia isso. Quando a gente não sabia o que era alguma coisa, adjunto adverbial de ponto de vista. Adjunto adverbial de dor de barriga.
né? Aí colava, a depender do professor de português, né? Tem aqueles que sabiam mais ou menos a gramática, tá bom. Botou a adjunto adverbial, já tá valendo. Tá certo? Então aqui a gente tem o adjunto adverbial de assunto. Vejam aqui a preposição de, que aparece muito em página de rosto, indicando o assunto de que trata um tratado, né, um compêndio. Né? De significa sobre, acerca de. Indica muito o assunto. Né? A gente vai ver isso depois. Certo? E aí, a função agora é adjunto adverbial e eu tenho uma nova terminação. Vejam, né, como a palavra vai se metamorfoseando. Or, ris, rem, agora re. E é o caso ablativo. Então, caso ablativo, né, caso ablativo turma, turma, caso ablativo. E geralmente, depois a gente vai estudar um pouquinho mais o ablativo. Ele aparece muito, né? O acusativo e o ablativo aparecem muito em expressões em imprenta, para indicar impressor, local de impressão, né? Data de impressão. É muito importante. E vejam a terminação E. Atribuir obra ao autor. Tribuere opus auctori. Mais uma terminação. Né? Nem is, nem em, nem e. Agora i, porque nós temos uma função de objeto indireto. Quem atribui, atribui algo a alguém. Quem dá, dá algo a alguém. Esse é o famoso objeto indireto. Né? E em latim, no caso aqui do substantivo auctor, essa terminação é a terminação de dativo. Né? Então, cuidado, Crislaine e Marcela. Né? Esse i aqui, a gente não pode confundir com aquele i lá do Irguile, porque está me parecendo que são substantivos que pertencem a grupos diferentes. Existe algum caso em que a terminação não vai mudar? Aparentemente, sim. Aparentemente, sim. A gente vai ver isso. Daqui a pouco... Daqui a pouco, não. Ah, sim. Vai sim. Vai sim. Tá certo? Não, aparentemente, sim, porque lembram-se daquela conversa de quantidade? Longa, breve. Às vezes, o que muda é a quantidade da sílaba. Tá certo? E aí, na escrita, parece a mesma coisa. Então, escrever um A longo, um A breve, sem indicar com braque e macro, parece a mesma coisa, né? Mas, na verdade, mudou. Então, para terminar essa panorâmica dos casos, um caso que é mais amigável para a gente, porque ele se chama vocativo, e autoexplicável, né? Porque vocativo a gente tem, inclusive, o vocativo ele é um negócio que é colocado assim debaixo do tapete na NGB. Quando a gente vai lá ver os rótulos de sintaxe, tem lá termos essenciais da oração, termos integrantes da oração, termos acessórios da oração, vocativo. O vocativo é opa, o que eu vou fazer com o vocativo? Ah, bota aí, deixa aí, vocativo. Né? Quer dizer, a gente não sabe muito bem o que é vocativo, né? É uma função sintática, não é? Quer dizer, a coisa nunca foi muito bem resolvida. Mas em latim, a gente tem o caso vocativo, que é a forma da palavra quando ela está sendo usada para chamar alguém, né? Ô menino, vem cá. Esse ô menino é um vocativo. E, em geral, o vocativo, como vocês podem ver, olha aí, já respondendo uma pergunta aí da Crislaine. O vocativo, em geral, ele é a mesma forma, né? Ele apresenta a mesma forma do nominativo, né? Com pequenas exceções. Tá certo? Então, nosso vocativo, que também em latim se chama caso vocativo. Né? Pô, Fábio, a gente vai ter que estudar isso tudo, né? Bom, qual é a proposta aqui? A proposta é fazer uma abordagem inicial, uma introdução, né, e uma aplicação da gramática à documentação aqui de obras raras. Tá certo? Então, o que é mais ocorrente? O que é mais ocorrente? Né? Vejam que eu coloquei aqui em ordem de
vamos dizer assim, ordem de ocorrência, o que ocorre mais, o que ocorre menos. E, como nós não temos aqui muito espaço de tempo para absorver isso com tranquilidade, eu vou me deter nas nos 4 primeiros casos, tá certo? Vocês, pelo menos, estão vendo aqui que existem esses 6 casos no latim clássico. Isso também é uma outra coisa que tem que ser relativizada. No latim clássico, 6 casos. Se vocês acham muito, no latim proto-histórico havia 8 casos. Além desses, havia ainda o instrumental e o locativo, que foram absorvidos pelo ablativo. Tá certo? No sânscrito, os 8 casos continuaram. O grego, por exemplo, não tem ablativo, tem o dativo, que absorveu o instrumental, o locativo e o próprio ablativo, que nem o alemão não tem ablativo, tem dativo, tá certo? Então, ainda tem essa outra relativização que a gente tem que fazer. Quer dizer, o que a gente está estudando? É latim clássico. Ah, beleza, então são 6 casos. O que a gente está estudando? Latim vulgar? No latim vulgar, a depender da época, eu tenho 3 casos só. 2 casos. 0 casos. Vejam, o português não tem inflexão de caso, né? Por quê? Porque isso foi sendo simplificado na boca do povo. Tá certo? Então, repetindo, estou apresentando isso aqui para que vocês tenham consciência de que existem esses 6 casos. Nós vamos trabalhar sistematicamente com nominativo, genitivo, acusativo e ablativo. O dativo, infelizmente, eu vou deixar de fora, não é? Porque ele não é muito ocorrente nas expressões mais técnicas, né? De imprenta, de colofão. Lá na sexta-feira vai aparecer um ou outro dativo e eu vou observar para vocês, olha, isso aqui é um dativo. Passou. Tudo bem? Então, antes da gente parar aí pro café, vai ter um café agora? Antes da gente parar pro café, vamos só brincar um pouquinho com esses nomes? Acusativo, dativo, genitivo. Eu estou colocando frases em português. Desculpa, eu tinha que ter falado isso no início da aula. Essa aula, o resumo dela está no handout da aula 1. Tá? Que é posterior, é a folha posterior ao texto da aula de manhã. Desculpa, qual é a página? 18. Página 18. Esse exercíciozinho está lá. Então eu vou dar uns 5 minutos para vocês fazerem. É uma coisa muito simples. Vocês vão ver aqui as frases em português, os pronomes, vão observar qual é a função sintática que esses pronomes estão exercendo e vão correlacionar com os casos. Sujeito nominativo, objeto direto acusativo, né? Adjunto adverbial ablativo, adjunto adnominal genitivo, objeto direto dativo. Certo? Então, ao invés de vocês classificarem a função sintática aqui, vocês vão me dizer em que caso, em latim, esse pronome viria. Caso nominativo, caso dativo, caso acusativo. Tudo bem? Então, 5 minutinhos aí.
E aí, podemos? Muito bem, então, a primeira pergunta que eu tenho que fazer aqui é qual é a função sintática que esses pronomes exercem. Ok? Então, o professor corrigiu as provas dos alunos e deu-lhes boas notas. Então, quem dá alguma coisa a alguém. Né? Esse lhes é justamente a quem algo está sendo dado. Portanto, eu tenho um objeto indireto que em latim viria no caso dativo. Ok? Letra B. Combinei um passeio contigo ontem. Então, o contigo traz apenas uma circunstância de companhia. Né? Com quem eu combinei. Contigo, então, é o meu adjunto adverbial de companhia. Em latim, eu expressaria isso no caso ablativo. Né? Então, em latim, eu não preciso ficar... porque se for adjunto adverbial de companhia, vem num caso, se for adjunto adverbial de sei lá o que, vem em outro. Não, adjunto adverbial, tá bom, é ablativo. Ok? Letra C. Pedro tinha uma foto nossa e, assim, identificou-nos. Então, quem identifica alguma coisa ou alguém. Eu preciso de um complemento, é o objeto direto, portanto... Muito bem. Vuol bene, objeto direto. Em latim, eu expressaria isso por meio de uma palavra flexionada no acusativo. Ou o próprio pronome, né, no acusativo. Não gosto que falem mal sobre mim. Ou não gosto de que falem mal sobre mim. Então, olha lá, de novo, esse sobre, acerca de, indicando o assunto, né? Então, seria um adjunto adverbial de assunto, em latim, viria em ablativo. E letra E, bem fácil, só para a gente abranger mais casos aí. Vós errareis, quer dizer, o português não precisa nem colocar o pronome, eu boto o pronome mais para dar ênfase, né? Mas esse pronome aí exerce a função de sujeito e, portanto, nominativo. Então, nominativo diz respeito a sujeito ou tudo que se relacione a sujeito, como predicativo do sujeito, aposto ao sujeito, ou as coisas enunciadas, né? Se eu falo mesa, mensa, né? Se eu falo porta, porta, né? Janela, fenestra. Então, a própria enunciação das coisas, tal como elas existem na realidade, eu faço em nominativo, a menos que elas tenham uma subordinação ou uma relação interna lá com outras palavras. Foi fácil? Foi ou não foi? É coisa só da gente ir se ambientando e se acostumando com isso. Porque o latim ele faz uma espécie de ginástica mental. Ele obriga a análise sintática. A gente tem que estar sempre fazendo análise sintática das coisas. E isso é uma coisa... É uma prática cada vez em desuso no ensino da língua portuguesa. Quer dizer, cada vez menos se fala de análise sintática. Então, a gente pode fazer a pausa agora para o café
E aí, quando a gente voltar, a gente dá prosseguimento aqui ao assunto.